Oi, gente! Eu vou tentar fazer aqui um resumão sobre a carta de Smith. No caso, o básico que a gente precisa saber sobre ela. Bem, lembrando que a carta de Smith, ela é uma espécie de calculadora usada para calcular várias coisas de uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão, no geral, ela é desse tipo aqui. Temos um gerador, a linha de transmissão que tem uma impedância característica que a gente chama de Z0, e ela termina em uma carga que nós chamamos aqui de ZL. Primeiramente, a carta de Smith, ela tem vários círculos aqui. Vamos tentar entender cada um deles. Vamos começar pelos círculos mais externos. Esse círculo aqui em laranja e esse círculo em rosa. Esse círculo em laranja e em rosa, eles correspondem à distância ou em direção ao gerador ou em direção à carga. Como assim? Quando a gente caminha da carga para o gerador, nós iremos caminhar na carta no sentido horário. Já quando a gente caminha do gerador em direção à carga, iremos caminhar na carta no sentido anti-horário. E quando formos verificar quais são as distâncias, iremos usar o círculo mais externo aqui em laranja para ver a distância em direção ao gerador, ou seja, quando estivermos caminhando no sentido horário, iremos utilizar esse círculo laranja. E quando estivermos caminhando em direção à carga, ou seja, no sentido anti-horário, as distâncias elas estarão nesse círculo rosa, que é o círculo imediatamente após o laranja. Ok? Bem, uma volta completa na carta de Smith corresponde a lambda sobre 2. 360 graus corresponde a lambda sobre 2. Então, lambda vai ser 720 graus, obviamente. Guarda essa informação, nós vamos usar ela depois. Bem, a carta de Smith, falando dessa parte branca agora, ela, para ser utilizada para várias impedâncias características, ou seja, para quaisquer linhas que nós tenhamos, ela foi feita de forma unitária. Ou seja, quando o Z0 é igual a 1, para a gente poder utilizar de várias formas, para várias linhas de transmissão. Então, esse círculo aqui da carta, ele é um círculo, a princípio, de raio unitário. Obviamente, aqui ele não tem raio 1, ele é bem maior do que isso. Então, todas as vezes que nós formos utilizar a carta, nós vamos precisar normalizar algumas coisas, isto é, fazer com que Z0 seja igual a 1. Entendendo aqui essa parte branca, nós temos que esses círculos, temos círculos em que a parte direita deles está encostando aqui nessa lateral e círculos dessa maneira aqui. Esses círculos, primeiramente, em que são dessa maneira aqui, eles correspondem ao coeficiente de reflexão, a parte real do coeficiente de reflexão. E estes que são desta maneira aqui, correspondem à parte imaginária do coeficiente de reflexão. Como assim? Bem, lembrando que o coeficiente de reflexão, ele é igual à razão entre a diferença da carga, da impedância de carga menos a impedância característica sobre a impedância da carga mais a impedância característica. E pode ser representado de duas maneiras, da forma polar ou da forma retangular. Da forma retangular, a gente vai utilizar estes círculos aqui. A parte real vão ser estes círculos, assim, e a parte imaginária vão ser estes que fazem este desenho assim. Ok? Bem, então, vamos começar representando a impedância de carga aqui na carta de Smith. Como eu falei, essa carta foi feita para ser utilizada para quaisquer impedâncias características. Então, a gente sempre vai precisar normalizar tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é normalizar a carga, certo? Se tivermos, por exemplo, uma impedância de carga
igual a 60 mais J40. Vou colocar aqui embaixo, nós temos aqui embaixo esse exemplo. E uma impedância característica igual a 50. Então, a impedância normalizada vai ser o ZL, que é 60 mais J40, sobre o Z0, que é 50. Aqui, então, ZL vai ser 1,2 mais J 0,8. Vamos representar isso na carta? A parte real aqui é 1,2. Então, vamos olhar primeiro para estes círculos mais normaisinhos aqui. Estes círculos que a gente consegue ver completo. Então, aqui nós temos um círculo 20, 10, 5, 4, 3, mas a gente está procurando de 1,2. Então, vamos continuar. 2, 1,8, 1,6, 1,4, chegamos no 1,2. É esse círculo aqui, ó. Este círculo aqui é o de 1,2. Então, a nossa carga normalizada vai estar sobre este círculo aqui, 1,2. Ok. Agora, vamos para a parte imaginária. A parte imaginária, a gente calculou aqui 0,8. Então, vamos ver estes círculos que fazem este desenho assim. Começando aqui, temos 5, 4, 3, 2, 1,8. 0,8 vai estar mais para cá, aqui, ó, 0,8. Então, a nossa carga normalizada vai ser o ponto de interseção entre este círculo aqui e o círculo de 1,2. E esse ponto de interseção é este ponto aqui em vermelho, a nossa carga normalizada. Certo, já sabemos como localizar a nossa carga, impedância de carga. E uma observação, a parte aqui de cima, ela corresponde à parte imaginária positiva, e a parte aqui de baixo, a parte imaginária negativa. Por isso que a gente olhou aqui para cima para encontrar o 0,8. Ok, com isso, lembrando, a gente representou a nossa carga normalizada e, consequentemente, a gente representou também o nosso coeficiente de reflexão, porque quando a gente faz com que isso aqui seja 1, o nosso coeficiente de reflexão vai ser justamente essa carga aqui normalizada. E esse coeficiente de reflexão, a parte real dele, vai ser o nosso 1,2 e a parte imaginária o 0,8. Mas a gente também pode representar dessa outra maneira aqui, né? A maneira forma polar. O módulo vai ser a distância do centro até ZL, porém, lembrando que isso aqui tudo tá normalizado, então a gente precisa fazer o seguinte: ele é a distância daqui até a carga, porém, o nosso círculo aqui não tem raio 1, então a gente precisa fazer com que eles tenham raio 1, entre aspas, né? Então, a gente vai ver a distância do centro até a carga. Isso aqui dá mais ou menos 2,8. E a gente vê também quem é o raio desse círculo branco. E é 7,8 aproximadamente. Então, o nosso módulo do coeficiente de reflexão vai ser 2,8 dividido por 7,8. E isso aqui dá aproximadamente 0,359. Então, esse vai ser o módulo do coeficiente de reflexão. E quem é o ângulo? O ângulo, ele já está aqui na carta também. Temos já as medidas do ângulo. E eles correspondem a esse círculo em azul escuro. Esse círculo em azul escuro é o ângulo do coeficiente de reflexão. Então, a gente vai olhar qual é o ponto aqui que a nossa carga aqui, a reta aqui vai encontrar. E é justamente este ponto aqui, que é 56 graus. Aqui é em graus, tá? Então, 56 graus. Que é esse ângulo aqui. Então, a gente pode representar da forma retangular ou da forma polar, como sendo 0,359 módulo e 56 graus. Fase 56 graus. Ok. Bem, como este raio aqui, como essa distância aqui, ela é o nosso módulo do coeficiente de reflexão, se a gente fizer um círculo aqui, em que o raio seja o módulo do coeficiente de reflexão, vamos ter um círculo
do módulo do coeficiente de reflexão constante. E a gente faz esse círculo usando um compasso, né? Então, você pega o compasso, bota a ponta seca no centro e a ponta que risca na impedância de carga normalizada. Colocando aqui no centro e tal, vamos ter a distância do módulo de gama constante. Fazendo aqui o círculo, temos onde o coeficiente de reflexão é constante. O módulo, no caso. Ok? Pronto, temos o círculo aqui constante. Se a gente pegar uma régua, colocar do centro até a carga normalizada e olhar o ponto diametralmente oposto ao da carga normalizada, isto é, o ponto que está aqui desse lado, esse ponto aqui de interseção com o círculo vai ser a nossa admitância. Então, a admitância normalizada, tá? Então, temos a impedância de carga normalizada e a admitância normalizada também. Perfeito. O que mais podemos olhar com a carta? Podemos ver quem é a nossa razão de onda de tensão estacionária. E quem vai ser essa razão de onda de tensão estacionária? Vai ser quando a nossa parte imaginária aqui do coeficiente de reflexão for igual a zero. Ou seja, é a interseção do círculo de gama constante com esse eixo aqui, que é o eixo dos reais, da parte real do nosso coeficiente de reflexão. Então, a interseção aqui é o nosso HOT, a razão de onda de tensão estacionária. É esse ponto aqui. No caso, aqui nós temos que ele é igual a, aqui é 2, ó. Aqui é 3, então é 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3, então aqui esse ponto corresponde a 2,1. Aqui, nesse exemplo aqui, o HOT é igual a 2,1. O que mais nós podemos ver? Nós podemos também calcular quem é a nossa impedância de entrada. Bem, estamos na carga, e a impedância de entrada vai ser a impedância daqui, próxima ao gerador, né? Porque aqui é a entrada da nossa linha de transmissão e aqui é a saída. Aqui é o final dela. Então, a impedância de entrada vai ser a impedância aqui. Então, intuitivamente, o que nós vamos fazer? Vamos caminhar da carga até o gerador. Isso é, vamos caminhar aqui no sentido horário, na carta de Smith. Estamos aqui na carga, e vamos fazer o caminho em direção ao Zin. Mas a gente precisa de algumas informações. Primeiramente, a gente precisa da informação de quem é o comprimento aqui da linha, né? Porque se a gente não souber quem é o comprimento da linha, não vamos saber o quanto nós temos que andar no sentido horário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é expressar esse L, que é o comprimento da linha, em termos de lambda, ou em graus. É melhor expressar em termos de lambda, porque esse círculo laranja, ele está em termos de lambda. Então, primeira parte, expressar isso em termos de lambda, e depois movimentar essa distância a partir da carga, daqui, em direção ao gerador, ou seja, no sentido horário. E o ponto Zin vai ser encontrado, vai ser o ponto sobre este círculo aqui, depois de a gente caminhar essa distância que nós calculamos. E, no entanto, contudo, porém, todavia, a gente vai encontrar a Zin normalizada. Então, o Zin, sem ser normalizado, o Zin da linha de transmissão mesmo, vai ser igual ao normalizado vezes o Z0, ok? Lembrem-se sempre disso. Então, vamos fazer um exemplo. Se L for igual a lambda sobre 3, a gente vai ver aqui quem é Zin normalizado. Primeira coisa, temos que saber a distância aqui, o tamanho em termos de lambda, onde está a distância onde está ZL. Então, a gente pega aqui a régua, coloca no centro até o ZL, vai ser essa reta aqui, e a gente vai ver aqui no círculo laranja qual é o comprimento, qual é o tamanho. Aqui no círculo laranja, vamos ter, tá perto aqui do 0,17, deixa eu tirar aqui, 0,17 até o 0,18, aqui é o 0,172. Então, a nossa carga, ela está aqui no 0,172 lambda.
E a gente precisa caminhar lambda sobre 3, no sentido horário. É só somar. Vamos ter 0,172 mais 1/3. Isso dá igual a 0,505. Então, a nossa carga de entrada normalizada, ZI, ou melhor, impedância de entrada normalizada, vai estar no 0,505 lambda no círculo laranja. E isso aqui vai ser, ó, presta atenção agora, que o nosso círculo laranja, ele só vai até 0,5. Aqui, ó, 0,49, aqui seria o 0,5. Então, vamos dar mais de uma volta, entre aspas, na carta. A gente vai passar aqui do que a gente já fez, do completo da carta. Então, 0,5 seria aqui, só que a gente quer ir até o 0,505. Então, falta 0,505, falta 0,005. E o 0,005 é este ponto aqui, ó. Ok? Então, a nossa impedância de entrada vai estar a essa distância aqui. E é só a gente usar a régua dessa distância até o centro. E a interseção dessa reta aqui com o círculo vai ser o ZI, que tá aqui. O pontinho do ZI. Pronto. Já sabemos como encontrar a impedância de carga normalizada, a admitância de carga normalizada, o ROT, coeficiente de reflexão. Conhecemos também como calcular a impedância de entrada. E agora falta só falar sobre os pontos de tensão máxima e os pontos de tensão onde a tensão é mínima. Bem, antes de mais nada, esse ponto aqui mais à direita, ele corresponde ao ponto onde o coeficiente, a parte real do coeficiente de reflexão é igual ao infinito, onde o coeficiente de reflexão é igual ao infinito. Então, é o ponto de circuito aberto. Já o desse lado aqui, ele é onde é igual a 0. Então, vai ser o ponto de curto-circuito. Daí, do centro até o ponto de circuito aberto, nós vamos ter os pontos onde as tensões são máximas, onde os pontos onde V é máximo. E aqui, do lado esquerdo, em amarelo, vamos ter os pontos onde V é mínimo. Como assim? Digamos, vamos ver para o exemplo que a gente usou aqui de ZL até ZI. A gente cruzou essa parte verde aqui uma única vez, então vamos ter um único ponto onde a tensão é máxima, e cruzamos a parte amarela aqui uma única vez, então vamos ter um único ponto onde a tensão é mínima. E para saber onde esses pontos estão localizados, basta pegar o ângulo daqui até a parte verde. No caso aqui, a gente já viu que é 56 graus. Vamos pegar 56 graus. E a gente sabe que lambda é 720. Vamos usar o lambda agora. Então, a gente pode calcular essa distância do ZL até o V+, onde o ponto onde V é máximo, fazendo este ângulo aqui, né, que a gente viu que é 56, vezes, a gente multiplica por lambda sobre 720, porque lambda é igual a 720, né, corresponde ao 720. Então, lambda sobre 720 é igual a 1. Então, multiplicar por 1 é a mesma coisa que nada, né, digamos assim, entre aspas. Assim, a gente tem 56 graus dividido por 720. Isso é igual a 0,078. E isso é 0,078 lambda. Então, essa é a distância da carga até o ponto onde V é máximo. E a gente faz a mesma coisa para o ponto onde V é mínimo. Bem, esse aqui é o geralzão sobre a carta de Smith, o elementar que a gente precisa saber. E eu espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. É isso. Tchau, tchau.